Imagine que você tem 7 anos de idade. Você deixou seus pais, seus irmãos, tudo que era familiar. E a partir de agora, sua vida inteira vai ser dedicada a um único objetivo: tornar-se cavaleiro. O caminho de um menino de 7 anos até o título de cavaleiro completo durava em média 20 anos. 2 décadas de treinamento físico, moral, social e militar. E cada etapa tinha um nome, uma função específica e exigências que precisavam ser cumpridas antes de avançar para a próxima. A primeira patente se chamava Page, em português às vezes traduzida como pajem, e ela começava exatamente aos 7 anos. Por que 7? Não era arbitrário. A mentalidade medieval, fortemente influenciada pela Igreja e pela filosofia aristotélica que havia sido reintroduzida na Europa, considerava os 7 anos como o fim da primeira infância, o momento em que a criança desenvolvia razão suficiente para começar a ser moldada deliberadamente. O pajem era essencialmente um aprendiz doméstico. Ele vivia no castelo ou na mansão do nobre que o recebia, geralmente chamado de seu senhor ou seu protetor. E as tarefas que ele desempenhava eram, à primeira vista, surpreendentemente humildes para alguém que sonhava em se tornar um guerreiro. Ele servia à mesa, carregava pratos, enchia cálices, aprendia a se mover silenciosamente em espaços formais sem derrubar nada, sem falar quando não era solicitado. Ele ajudava nas câmaras dos nobres, aprendia a cuidar de roupas, a reconhecer tecidos de qualidade, a se comportar com decoro em ambientes de alta sociedade. Por que um futuro cavaleiro precisava saber servir à mesa? Porque um cavaleiro medieval não era apenas um combatente, era um representante de uma classe social. Precisava saber se comportar com cortesia em banquetes, em cortes reais, na presença de reis e rainhas. A etiqueta não era frescura, era poder social. E poder social era o que distinguia um cavaleiro de um simples soldado. Enquanto servia, o pajem também aprendia. Ele recebia instrução básica em latim, necessário para qualquer função religiosa ou administrativa. Aprendia música porque um cavaleiro precisava saber se conduzir em contextos sociais que incluíam entretenimento. Aprendia as primeiras noções de equitação e caça, que eram ao mesmo tempo habilidades práticas e atividades aristocráticas. Mas talvez o aprendizado mais importante do período como pajem fosse invisível. Ele estava sendo socializado na cultura da nobreza. Estava aprendendo seus valores, seus códigos, suas hierarquias. Estava sendo transformado de um menino qualquer em alguém que pertencia àquele mundo. Isso durava até os 14 anos, 7 anos de formação básica. E então vinha a segunda patente, o escudeiro. A cerimônia de transição de pajem para escudeiro era um momento formal e significativo. O menino, agora um adolescente, recebia uma espada pela primeira vez. Não para usar em combate, mas como símbolo. Uma espada era um objeto de valor imenso na Idade Média, cara de produzir, difícil de manter. Recebê-la significava que você havia sido aceito em um nível superior de treinamento. O escudeiro tinha uma relação muito mais próxima e intensa com um cavaleiro específico, geralmente o mesmo nobre que o havia recebido como pajem, ou outro cavaleiro de prestígio que o senhor designava. Essa relação era central para toda a formação. O escudeiro cuidava do equipamento do cavaleiro, e isso, que parece novamente uma função de serviçal, era na verdade um treinamento técnico sofisticado. A armadura medieval era um sistema de engenharia complexo. Dezenas de peças que precisavam ser ajustadas, limpas, mantidas, reparadas. Um cavaleiro que entrava em combate com a armadura mal ajustada podia morrer por causa disso. O escudeiro que não sabia como preparar a armadura corretamente estava colocando a vida do cavaleiro em risco. E estava aprendendo, ao fazer isso, cada detalhe do equipamento que ele mesmo usaria um dia. Ele cuidava dos cavalos. Não apenas os alimentava e os limpava, mas aprendia a identificar problemas de saúde, a preparar o animal para combate, a montar e desmontar em situações de pressão. O cavalo era o bem mais valioso de um cavaleiro, às vezes mais caro que toda sua outra propriedade combinada. Saber cuidar de cavalos era uma competência crítica, e o escudeiro acompanhava o cavaleiro ao campo de batalha, não para lutar inicialmente, para observar, para assistir, para carregar equipamentos de reposição, para ajudar o cavaleiro a se rearmar se necessário, para resgatar o cavaleiro se ele caísse. Era um treinamento de guerra real, em condições reais, sem o risco central do combate, mas com todos os outros riscos do campo de batalha. O treinamento físico durante o período de escudeiro era intenso de uma forma que seria reconhecível até hoje. Exercícios de força para suportar o peso da armadura, que podia chegar a 30 quilos. Esgrima com espadas cada vez mais pesadas. Luta corpo a corpo. Equitação avançada, incluindo manobras de combate a cavalo que exigiam anos para serem dominadas. Havia também o treinamento com a lança em movimento, o exercício chamado de quintaine, um manequim giratório que o escudeiro atacava a cavalo. Se ele acertava o alvo fora do ponto certo, o manequim girava e o golpeava com um saco de areia. Era um mecanismo de feedback imediato e doloroso que ensinava precisão. O período de escudeiro durava tipicamente até os 21 anos, mais 7 anos de formação. Mas aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Chegar aos 21 anos não garantia nada. Tornar-se cavaleiro não era automático. Era uma decisão do senhor, baseada em avaliação de mérito, comportamento, habilidade e, frequentemente, disponibilidade financeira. Porque a cerimônia de investidura como cavaleiro era cara. A terceira etapa, a investidura, marcava a transição de escudeiro para cavaleiro pleno. E ela envolvia uma série de rituais que podiam durar dias. Na véspera da cerimônia, o candidato passava uma noite inteira em vigília na igreja
igreja, sozinho, em oração, em jejum. Era um ritual de purificação espiritual chamado Veille des Armes, a vigília das armas. Suas armas ficavam dispostas diante do altar. Ele meditava sobre o compromisso que estava prestes a assumir. Na manhã seguinte, ele tomava um banho ritualístico, símbolo de pureza. Vestia roupas novas, brancas. Era acompanhado até a cerimônia por padrinhos, cavaleiros já investidos, que atestavam sua formação e seu caráter. O momento central da cerimônia era o accolade, a investidura propriamente dita. O candidato se ajoelhava diante do senhor ou de um cavaleiro de alto status e recebia um golpe único, chamado de collei, com a palma da mão ou com a espada, no ombro ou na nuca. Por que um golpe? Existe um debate histórico sobre a origem exata do ritual, mas a interpretação mais aceita é que era o último golpe que o novo cavaleiro receberia sem revidar. A partir daquele momento, qualquer golpe recebido devia ser respondido. Era uma marca simbólica da transição de aprendiz para guerreiro pleno. Depois da investidura, o novo cavaleiro recebia seu equipamento completo: espada, escudo, esporas. As esporas eram particularmente significativas. Em latim, o cavaleiro se chamava Miles, o soldado, mas em francês, a palavra que designava cavaleiro era chevalier, de cheval, cavalo. O cavaleiro era definido pelo cavalo que montava, e as esporas eram o símbolo desse vínculo. Mas a hierarquia não terminava na investidura. Dentro da classe dos cavaleiros, havia ainda distinções significativas. O cavaleiro bacharel era o nível básico, um cavaleiro pleno, mas sem vassalos, sem terras próprias, servindo sob o comando de outro senhor. Era o ponto de partida para a maioria. O cavaleiro banneret estava um degrau acima. Ele tinha vassal próprios, terras e o direito de levar seus próprios homens para a batalha sob sua bandeira pessoal. A bandeira, o bannière em francês, era o símbolo dessa distinção. E a cerimônia de promoção de bacharel para banneret envolvia literalmente cortar as pontas da bandeira do cavaleiro para transformá-la de um estandarte triangular. O que um bacharel carregava em uma bandeira quadrada, o símbolo do banneret. Acima de todos, para os mais capazes e afortunados, estava a possibilidade de ingresso nas ordens de cavalaria, os cavaleiros templários, os hospitalários, os teutônicos ou as ordens nacionais que foram surgindo ao longo da Idade Média. Essas ordens tinham regras próprias, votos específicos e prestígio que transcendia fronteiras. O que esse sistema produzia, nos seus melhores exemplos, era algo notável. Um combatente que era simultaneamente guerreiro, cortesão, administrador e figura moral. Alguém que havia passado 2 décadas sendo formado não apenas para lutar, mas para representar um ideal. Esse ideal tinha um nome: cavalaria. Do mesmo cheval, cavalo. E ele incluía coragem, lealdade, cortesia, proteção dos fracos e serviço à fé. Na prática, cavaleiros medievais frequentemente ficavam muito aquém desse ideal. A história está cheia de cavaleiros que saqueavam, traíam, exploravam. O código da cavalaria era mais um conjunto de aspirações do que uma descrição da realidade. Mas o sistema que produzia esses cavaleiros, as 2 décadas de formação, que começavam com um menino de 7 anos servindo à mesa e terminavam com um homem de 21 anos de joelhos diante de uma espada, esse sistema era real, sofisticado, e é o ancestral direto de muitas instituições de formação de liderança que existem até hoje. Da próxima vez que você assistir a um filme medieval e ver um cavaleiro com armadura reluzente montado em seu cavalo, lembra que aquela imagem é o resultado de 20 anos de trabalho, que começou com uma criança aprendendo a servir à mesa sem derramar nada. A armadura era apenas a última etapa. O cavaleiro começou muito antes disso.